pensar um pouquinho hoje sobre um lindo relacionamento de amor, um relacionamento perfeito que Jesus estabelece com as suas ovelhas. O pastor que cuida das suas ovelhas, o pastor que ama, o pastor que faz o seu melhor. Olhamos para Jesus e ele declarando o seu relacionamento perfeito com as ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, ele se declara o bom pastor, porque não apenas cuida, dando às ovelhas aquilo que é necessário, mas ele vai além. Ele entregou a própria vida pela vida das ovelhas. E eu queria pensar um pouquinho nesta noite sobre este relacionamento de Jesus com as suas ovelhas. Walter Dyer escreveu assim: Cristo despojou-se da coroa para coroar-nos, pôs de lado suas vestes para com elas cobrir nossos farrapos, e desceu do céu para conservar-nos fora do inferno. Jejuou 40 dias para poder banquetear-se conosco por toda a eternidade. Desceu do céu à terra para poder enviar-nos da terra ao céu. Amém? Esse é o pastor Jesus. Esse é o relacionamento de Jesus com as suas ovelhas. Esse é o relacionamento de Jesus com todo aquele que se entrega em suas mãos para ser sua ovelha, para ser conduzido por Ele. O Senhor Jesus te chama nesta noite a dar atenção, porque Ele quer trabalhar no seu coração, quer ministrar a sua alma, quer te abençoar. Abra sua Bíblia, por gentileza. Um único versículo, Lucas capítulo 15, Nayara citou. Lucas capítulo 15, versículo 5, apenas esse versículo para a nossa meditação. Lucas capítulo 15, versículo de número 5 da palavra do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Lucas 15, 5 diz-nos assim: achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Mais uma vez, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheia de júbilo. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com o Senhor? Vamos pedir ao Senhor que ministre a nossa vida, ministre ao nosso coração. Irmã Betânia, por gentileza, olha ao Senhor. Sim, meu Pai. Glória a Deus. Ó Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos irmãos. Esse versículo que você acompanhou comigo, tão pequenino, mas ele traz três momentos importantes na vida da ovelha, quando ela tem Jesus como seu pastor.
E é importante pensar nesse versículo aqui, tão pequenino. O primeiro momento é o reencontro. O versículo diz, achando-a. O reencontro porque uma ovelha que se perde, mas Jesus vai ao seu encontro e acha. Segundo momento, o cuidado, põe-na sobre os ombros. Jesus não somente vai em busca daquela que se perdeu, mas achando-a, ele coloca essa ovelha nos ombros e traz esta ovelha de volta para o aprisco. E no terceiro momento, o versículo nos ensina sobre o regozijo, a alegria que Jesus tem no gesto de alcançar a ovelha, de salvá-la da morte, de trazê-la de volta, né? E o texto nos diz, cheio de júbilo. O pastor, ele foi em busca, ele achou, ele coloca a ovelha no seu ombro, nos seus cuidados, com alegria. Amém? E é sobre isso que Deus quer falar ao seu coração. Primeiro, Jesus e a ovelha, o reencontro, achando-a. O pastor aqui dessa parábola, o texto nos diz que ele não se afastou das ovelhas a ponto de perder as suas ovelhas de vista. Ele não foi negligente com o seu ofício de pastor no cuidado daquele rebanho em todo o tempo, mas ele cuidava, ele zelava. Mas esse texto nos mostra que a ovelhinha, ela que foi se distanciando paulatinamente, ela que foi talvez levada pela curiosidade, levada pelo encanto do bosque, as paisagens que deslumbravam a sua visão, talvez olhando sempre a grama que estava adiante, com uma percepção que esta grama adiante era mais verde do que aquela em que ela estava pastando, e o desejo de alcançar aquilo que não se tinha, mas que parecia melhor, fez com que ela fosse se distanciando, e sem que ela percebesse, ela se distanciou tanto, que quando deu por si, já não mais conseguia voltar. Deus fala a todos nessa noite que têm ouvidos, você não está distante o bastante que a mão de Deus não possa te alcançar. Você não está tão distante que Deus não possa te suster. Você não está tão distante que o Senhor não possa te alcançar com o seu perdão, com a sua paz, com o seu amor e principalmente com a sua salvação. Você está ao alcance do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a humanidade, ela se encontra como esta ovelha, que foi se distanciando, e a humanidade se distanciou tanto do pastor, que nós temos dificuldade de compreender um retorno. Por isso o mundo se distancia cada dia mais, por isso as leis contrariam cada dia mais a lei suprema do Senhor, por isso o homem caminha a passos largos para a perdição, porque uma ovelha que saiu do Éden, lá do jardim, e foi se distanciando, embriagada pela ilusão de tantas coisas que deslumbraram os olhos, mas que não passaram de ilusão de ótica, como num deserto. O Senhor nos chama a olhar para esta humanidade, que está agora vivendo o oposto do que o salmista no Salmo 23 nos declara, quando ele diz solenemente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Infelizmente, a humanidade se distanciou tanto do Senhor, como esta ovelhinha da parábola, que agora, aquilo que é verdadeiramente bom, é tudo que falta. Não sendo o Senhor o pastor desta ovelha,
o máximo que se consegue é conquista, mas nunca vitória. Daqui a pouco você vai entender isso. Sorrisos, prazeres, conquistas, mas nada que preencha a necessidade da alma. O mundo traz sorrisos, prazeres, conquistas, mas nada que preenche a necessidade da alma. Essa ovelha estava distante, mas nada que a distância pudesse dar iria preencher o vazio da alma que somente o pastor Jesus poderia conferir. O texto vai dizer-nos: achando-a, o pastor foi à procura da ovelha que se perdeu, porque a ovelha perdida para ele não era perdido. Deus não vê o homem como um caso perdido. Deus não vê a humanidade como um caso perdido. E talvez você que me ouve nesta noite, e que talvez pense que os seus pecados, a sua vida, a sua culpa, a sua consciência que te condena, está de alguma maneira te impossibilitando tanto do perdão de Deus. Eu quero te dizer, o pastor se preocupa com você, ele te ama e ele deseja também te alcançar, porque o pastor valoriza a ovelha, e ele foi em busca desta ovelha. Mas interessante que o texto dessa parábola nos diz que o pastor não estava sozinho, ele não tinha apenas aquela ovelha que se perdeu, que se extraviou, ele tinha muitas outras. Ele poderia dizer assim: estou contente com as ovelhas que tenho, estou contente com as pessoas que se salvaram até hoje, estou contente com a multidão de salvos que habitará o céu. Mas ele faz questão de nos mostrar que todas as almas para ele são importantes. Irmão, irmã, e você que me ouve, que talvez ainda não tenha uma experiência com o Senhor, Deus te diz nessa noite: você é importante para mim. O pastor Jesus diz para você nesta noite: você é importante para mim. Jesus não desprestigia aquelas ovelhas que estavam ao seu lado, quando ele vai em busca da que se perdeu, porque as que ficaram no aprisco não deixaram de comer das suas delícias e beber das suas doçuras. Jesus não desprestigia porque elas estão ali comendo o melhor da terra das mãos do pastor. Mas o pastor mostra para aquelas ovelhas que o valor que ele dá para elas é o mesmo valor que ele dá para aquela que está perdida, que o amor dele não é em nada diferente do amor que ele sente por todas. O amor de Jesus pela ovelha que já foi achada e que está no aprisco não é maior, nem menor do que o amor que ele tem pela ovelha que ainda está perdida. O amor de Deus é igual para todos. Amém? Glória a Deus. Isso é importante a gente frisar, irmãos. Isso também, quando Jesus deixa as ovelhas ali e vai à procura daquela que se perdeu, isso não pode ser para a ovelha que está no aprisco oportunidade de dizer assim: eu posso dar uma fugidinha, pastor vai me procurar, pastor vai me buscar. Não, evite isso. Por quê, pastor? Jesus não vai me procurar? Ele está procurando quando ele envia mensagens, quando ele envia pessoas, servos dele, para falar ao teu coração, quando até mesmo uma pessoa que talvez não tenha nenhuma experiência com Deus fala alguma coisa que vem exatamente dentro da sua necessidade, e você sabe, é Deus falando e ela nem sabe, é Deus usando e ela nem percebe, mas Deus está usando para falar comigo, porque Deus quer que eu volte. Irmãos, então não saia da presença do Senhor. Escuta,
muitas ovelhas que se perderam, que se desviaram, se machucaram tanto lá fora e ficaram tão desnutridas que morreram. Algumas foram devoradas pelas feras do campo. Mas isso não quer dizer que o pastor negligenciou. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho sobre uma questão importante. Muitas pessoas, quando estão passando um momento muito agudo, uma crise muito grande na sua vida, talvez ainda não abraçou a fé, ou talvez tendo abraçado se desviou. Talvez esta ovelha vá dizer em um momento da sua vida, no momento agudo de aflição: por que, Jesus? Por que o Senhor permitiu que eu chegasse a esse ponto? Por que o Senhor não me segurou e não me impediu de fazer essa escolha? Por que o Senhor não me deteve? Por que o Senhor não mudou o meu coração para que eu não tomasse aquela decisão, para que eu não me desviasse? Por que o Senhor não impediu essa tragédia, essa consequência tão terrível na minha vida? Por que o Senhor me permitiu envolver-me nessa questão que está colocando um fim na minha vida? Por que o Senhor não me impede? Querido, uma coisa para o teu coração: Jesus não impede porque Ele respeita a escolha da ovelha, porque a ovelha para o pastor Jesus não é um ser que Ele controla, uma marionete. Você não é um robô que o Senhor programa e te dá corda para você estabelecer movimento. Você tem em si liberdade. Você é dotada, a ovelha, escuta isso, de livre arbítrio, de liberdade de escolha. Você tem opção de escolher. Você tem dada por Deus a opção de dizer sim. Ainda que esse sim venha contrariando tudo aquilo que o seu coração anseia. Jesus te faz a opção, te faz um convite, por exemplo: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. E aí você diz sim, sim, Jesus. Ainda que esse sim contrarie todas as questões, porque a sua carne quer outra coisa. Você tem a opção de dizer não para o pecado, para as ofertas, para as coisas que te assediam. Você tem. Escuta, muitas pessoas ficam dizendo assim: Deus, por que o Senhor não impediu? Deus, a ovelha tem liberdade. Por que essa ovelha fugiu? Porque o pastor, ele não tranca a porta. Jesus, ele não nos escraviza. Deus não nos tira do mundo onde éramos escravos, porque a Bíblia nos fala que nós éramos escravos do mundo, mas Deus não nos tira da escravidão do mundo para nos tornar escravos dele. Mas Ele nos coloca num lugar bom, maravilhoso, na sua presença. E Ele agora deixa-nos em liberdade para ficarmos se quisermos. Essa é a grande questão. Por isso Deus, ele não vai intervir na escolha da ovelha, porque imaginemos que Jesus dissesse assim: não, eu vou pegar essa ovelha na marra. Ela se desviou e ela não quer voltar. Ela está correndo cada dia para mais longe dele. Mas ele tem poder, ele é Deus. E ele corre com mais velocidade, e ele pega essa ovelha na marra e leva ela de volta. Essa ovelha vai viver todos os dias da vida dela tentando fugir. E como o Senhor não põe tranca no curral, todas as coisas te são lícitas, mas nem todas te convêm. É assim? Quer dizer, liberdade. Mas Deus te mostra aquilo que não é conveniente para a tua vida.
mas Ele te dá liberdade. Tudo te é lícito, nem tudo te convém, tudo te é lícito, mas você não deve se deixar dominar por nenhuma delas. Deus então te mostra que ninguém deve colocar a culpa das suas questões, das suas desgraças, sobre Deus, culpando Deus, porque a escolha é sua, é a escolha do homem. Escuta, Deus quer falar ao seu coração. O pastor, ele deixa a porta franca, ele respeita a sua decisão, mas por que que o pastor permitiu? Mas se nós olharmos para o passado, quantas pessoas podem olhar para o passado no retrovisor da vida e pensar assim: poxa, eu queria ter uma colocação melhor hoje, queria que o Senhor abrisse portas para mim. E muitas pessoas ficam revoltadas: por que eu não consigo vencer? Mas o que você fez lá atrás? O que você fez com as oportunidades que você recebeu? Quantas pessoas estão lamentando ou culpando Deus por suas questões, por seus infortúnios, pelo lugar que está, porque está sendo mordiscada ou talvez devorada pelo lobo lá fora, fugiu do aprisco, e está indagando por que Deus permitiu que isso acontecesse. Mas no tempo em que teve a oportunidade de estudar, achou melhor largar o estudo e curtir a vida. No tempo que poderia selecionar aquilo que iria permitir que chegasse a sua vida, não, decidiu aproveitar a vida a toda prova. Drogas, sexo ilícito, dinheiro fácil e todas as coisas que o mundo oferece. Alguns poderiam ter ficado na casa do pai, mas a atração lá de fora ganhou o meu coração. O mundo é muito mais atraente. Igreja, crente, isso é coisa do passado. Isso se tornou fora de ibope. Hoje o que está na mídia, o que está em alta é o ateísmo. É a língua de boa parte dos universitários. Mas ficamos pensando, irmãos, que nós nos desviamos, jogamos a vida fora e perguntamos a Deus: por que permitiu? Porque Deus respeita as escolhas que você faz, ainda que essas escolhas não sejam boas para você. Porque se Ele controlar a sua vida, Ele deixa de ser Deus na sua vida. E Ele vai ser um escravizante. Mas Ele é Deus, um Deus que te ama, um Deus que te chama. Quantos filhos poderiam dizer: Senhor, por que o Senhor não me impediu de estar na situação que eu estou hoje? Mas no tempo em que devia respeitar os pais, amar os pais, ouvir os conselhos dos pais, ouviram as amizades de fora, os falsos amigos que convidavam para tantas coisas que o tiraria da presença do Senhor. Nós precisamos pensar e repensar essas questões. O Senhor nos chama nesta noite. Por que o Senhor permitiu? Porque Ele respeita a sua escolha. A ovelha fugiu porque quis. Mas e aquelas que são encontradas? Muitas delas, quando encontradas, trazem em si feridas, mágoas, angústias, deficiências causadas lá fora, distante do pastor. Não é negligência do pastor, o pastor trabalha, o pastor deseja, o pastor ama a ovelha, mas o pastor busca a ovelha que quer ser encontrada.
Você quer ser encontrado? Porque Ele respeita a sua decisão. Porque eu não vim para os braços do Senhor antes. Como eu já ouvi essas palavras nos lábios de pessoas que, enfim, se entregou, enfim, se posicionou, enfim, disse sim ao pastor Jesus, se entregou a Ele. Foi a conclusão que a ovelha pródiga daquele filho mais novo vai dizer quando ele encontra-se ou quando ele é encontrado. Lucas capítulo 15, versículo 17, nos diz o texto: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? E caindo em si, aquela ovelha que se afastou do aprisco da casa do pai, com o desejo de fazê-lo. Ele tem todas as possibilidades de continuar distante, mas ele tem também toda a possibilidade de voltar. A porta do aprisco não está fechada. Não importa, talvez você que me ouve nesta noite, que se distanciou tanto, você pode voltar. Há um pai que te ama, há um filho que deu a vida por você, há um espírito que pode convencer-te. Lucas capítulo 19, versículo 10, a Bíblia nos diz: porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Jesus é este pastor que busca a ovelha, achando-a, o pastor que busca, o pastor que salva e o pastor que encontra, o pastor que faz toda a diferença, aleluia. O pai do filho pródigo, ele fez uma afirmação importante. No capítulo 15 de Lucas, versículo 24, o texto vai dizer-nos assim, escute: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. O pai do filho pródigo, ele vai declarar que o seu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Interessante que o pai do filho pródigo, ele não saiu de casa para ir buscar o filho. Quem achou o filho? Quem achou o seu filho? Quem achou aquela ovelha perdida? O texto nos diz: e caindo em si, quem achou essa ovelha perdida? Jesus o achou. Jesus o achou quando, ainda estando no céu, viu aquela ovelha, e não somente aquela, mas todas as ovelhas desgarradas que existiam, e teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Quem achou aquela ovelha? Jesus achou, quando ele se fez carne e habitou entre nós. Quem achou aquela ovelha? Jesus a encontrou, quando ele veio e se revelou como Filho de Deus, dando-nos oportunidade de recebê-lo como Senhor e Salvador. Quem achou aquela ovelha perdida? Jesus o achou, quando instruiu-nos com a sua palavra, e a sua palavra penetrante caiu na terra do nosso coração e germinou e deu frutos de arrependimento. Então nos arrependemos, então entendemos a nossa culpa, o nosso pecado, e nos derramamos na presença dele. Jesus nos achou quando morreu por nós, dando a própria vida por nós, ovelhas simples. Quem achou aquela ovelha? Jesus achou aquela ovelha quando declarou, não somente para aquela ovelha, mas para todas: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o meu Espírito. E ele enviou o Espírito Santo, que convenceu aquela ovelha dos seus pecados, da justiça e do juízo. Jesus tem um relacionamento com as suas ovelhas, porque todos nós, toda a humanidade é a ovelha do Senhor. Muitas estão no aprisco, muitas ainda afastadas.
chamamos de reencontro. Quando pensamos no reencontro aqui, e chamamos de reencontro, escuta, porque todas as ovelhas, mesmo aquela que ainda não foi encontrada nesse tempo, já esteve conectada no aprisco, na pessoa de Adão. Quando no Éden toda a humanidade estava em comunhão, Adão representava toda a humanidade. Em Adão toda a humanidade estava em comunhão, estávamos conectados com Deus. Mas como este Adão também representa toda a humanidade, ele representa todos os povos em todo tempo e espaço. Quando ele peca também, ele traz o pecado sobre toda a humanidade. Quando o pecado gera morte, essa morte expande-se a toda a humanidade. Por isso todos pecaram, nos diz o texto. Por isso todos morrem, nos diz a palavra. Mas assim como fomos desconectados pelo pecado, podemos nos conectar se nos permitirmos ser achados por Jesus, o bom pastor. Se vindo Ele ao nosso encontro, nos entregamos nas suas mãos. Se vindo Ele pela sua palavra nos exortando, acolhemos no coração. Se vindo Ele de alguma maneira, trazendo consigo a sua paz que excede o entendimento, o seu amor que é sobre todas as coisas, incondicional. Se recebemos esse pastor, então também fazemos parte, também faremos parte desse aprisco. Aleluia. O Senhor te chama, o Senhor nos chama. Então vemos aqui um pastor que promove um reencontro, porque ele vai à procura. Um pastor também que cuida. Jesus e a ovelha, o cuidado, põe-na sobre os ombros. Jesus reconhece que aquela ovelha que ele achou, a 100ª, né? Ele achou, e ele agora coloca essa ovelha nos ombros, sabe por quê? Porque ele reconhece que essa ovelha está fraca, ainda que ela não reconheça, mas ele reconhece que ela está fraca e que ela precisa de ajuda. Ele reconhece uma coisa importante, escuta isso. Ele reconhece que todo o trajeto que a ovelha fez, trouxe para ela desgaste, trouxe para ela aflição, a ovelha se feriu, mas ele traz ela nos ombros para que ele, passando pelo caminho que ela passou, refazendo o caminho para chegar no aprisco, ela não volte a se machucar. Porque Jesus, o bom pastor, quer te conduzir de forma a que você não se machuque mais, como se machucou fora do aprisco. A vida não é fácil, no mundo tereis aflições, e esta palavra veio para servos de Deus, para ovelhas do aprisco, mas as feridas que o mundo causa são diferentes das feridas que nós experimentamos na presença do Senhor. Porque as chagas do mundo, as chagas que o mundo ele gera na ovelha, são chagas mortais. Mas ainda que machucados e feridos na presença do Senhor, porque estamos no mundo em conflito, essas chagas são pelo pastor curadas, tratadas, cicatrizadas, e agora nós somos refeitos para a vida. Mas o mundo mata, o mundo fere para matar. Jesus coloca aquela ovelha nos ombros para fazer o caminho de volta com ela, para que ela não se arranhe onde outrora se arranhou, para que ela não caia onde outrora caiu, porque se deixa ela andar, talvez ela se desvia. Vem cá, minha ovelha, você aceita ser reconduzida? Porque isso é uma decisão do coração do homem. Se você quiser ser reconduzido, o pastor Jesus tem
todo o prazer de te colocar no ombro e te levar para o aprisco. Importante pensamento quando olhamos para esse cuidado do pastor com a ovelha. A ovelha nos ombros do pastor passa pelos espinhos sem se ferir. Mas o pastor que carrega a ovelha nos ombros teve a sua fronte ferida pelos espinhos da coroa no lugar da ovelha. A ovelha, ela passa pelas dificuldades agora nos ombros do pastor. A ovelha, ela não se fere porque ela é carregada. O pastor, ele sofre com todas as chagas que os cravos trouxeram à sua mão, aos seus pés. Mas muito mais dolorido do que os cravos penetrando a sua carne, foi o desamor, a ingratidão, a desobediência e todos os sentimentos negativos que o homem projetou contra Cristo. Talvez o coro mais difícil de ouvir foi aquela multidão gritando diante de Pôncio Pilatos: crucifica-os, solta-nos Barrabás, crucifica Jesus. Olhamos para esta ovelha que é carregada, e ela é carregada nos ombros do pastor, depositando sobre o pastor todo o seu peso. E a Bíblia vai nos dizer que ele levou sobre si todo o peso do nosso pecado. Ele nos levou nos braços e o peso do nosso pecado, o peso da nossa desobediência, o peso do nosso extravio. Estávamos extraviados. O peso da morte que o pecado trouxe sobre nós, ele levou sobre si. Isaías vai dizer-nos assim. Eu fico pensando, irmãos, que quando Jesus, o pastor, ele acha aquela ovelha, ela já andou bastante, está suja, a lã que era tão branquinha está encardida, cheia de carrapicho, cheia de sujeira. Talvez ela tenha ficado muito tempo, sem o cuidado do pastor, ficou muito tempo sem ser tosquiada, a lã está pesada, ela está com calor insuportável, sem cuidado. Mas o pastor traz sobre si o peso desta ovelha. Ô irmã, ô irmão, Jesus tomou a nossa cruz, Jesus tomou a nossa morte, Jesus tomou a nossa dor sobre ele. Cristo levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, como Isaías vai dizer. E a enfermidade maior não é o físico que se regenera hoje, mas morre amanhã porque vai morrer. Mas a enfermidade que ele levou sobre si e que merece ênfase é a enfermidade da alma, que remédio de farmácia não cura. Jesus se feriu por mim e por você, mas isso sobre o bom pastor já estava definido lá no princípio, desde o Gênesis. Já estava definido que o pastor que ama as ovelhas e que dá a sua vida pelas ovelhas, achando esta ovelha, colocaria sobre os ombros e caminharia, mas seria ferido pela ovelha. Pela ovelha não, perdão, em favor da ovelha, para não ficar sem entendimento, em favor da ovelha. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a Bíblia nos diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto, Deus nos diz, a semente da mulher, Jesus nasceu neste mundo, se fez carne,
nasceu de uma mulher, a semente da mulher, o Verbo encarnado, feriu a cabeça de Satanás, mas foi ferido no seu calcanhar, com toda a injúria, com todo o sofrimento, com a crucificação e com a morte. Essa é a chaga de Jesus e a maior de todas as provas do amor que Ele tem por você. As chagas de Cristo, a morte dele, é a maior prova que você tem do amor dele por você. Quando fico pensando, quando Tomé, ele desacreditando da ressurreição, ele disse que de modo nenhum acreditarei se não tocar no lado, se não enfiar o dedo no buraco do furo dos cravos. E quando Jesus aparece semana seguinte, num domingo como o dia de hoje, Jesus aparece mais uma vez aos discípulos: Tomé, põe aqui a sua mão, coloca assim o seu dedo, coloca aqui a tua mão. Eu fico imaginando, irmãos, Tomé, eis a prova do meu amor por você, eis a prova do meu amor pela minha igreja, eis a prova do meu amor pela humanidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Escuta mais. Jesus, ele vai dizer-nos assim, João capítulo 10, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Quando Jesus ele coloca a ovelha no ombro, né, e pôs-na sobre o ombro, quando ele coloca a ovelha sobre o ombro, ele faz o caminho de volta para o aprisco, ele está também trazendo para a ovelha segurança para a ovelha, porque ainda que o lobo ataque, a ovelha não será ferida. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, mas nos diz também que o inimigo está ao nosso derredor. Então, nós estamos próximos de Deus. Quando estamos nos ombros de Jesus, há segurança. Quando você está nas mãos de Jesus, há segurança. Porque esse texto nos diz, ele diz assim, olha, e dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão. Ele está dizendo, olha, as minhas ovelhas que estão nos meus ombros, eu dou a elas a vida eterna, elas jamais perecerão. O lobo ou o leão lá que Pedro vai dizer, que anda bramando como leão buscando a quem possa tragar, ele não pode te matar, te roubar ou te destruir. Gera segurança para você, porque ele está dizendo aqui, dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão. Escuta o que ele diz no versículo, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ou seja, uma vez que você está nos ombros de Jesus, uma vez que você se deixa encontrar, uma vez que você avistando o pastor, você se entrega como ovelha perdida e deseja o aprisco que ele tem para oferecer. Uma vez que isso acontece, uma vez que isso se torna realidade, ele te dá a vida eterna e ele te garante que ninguém pode mais arrebatar você das mãos dele. Ou seja, o mundo pode tentar de todas as formas, mas não terá poder para arrebatar, ou seja, arrancar você das mãos dele, porque você está no ombro do pastor, está sendo carregado por ele. As tentações que o mundo oferece não terão poder. Todas as investidas de Satanás não conseguirão te vencer. Mas uma coisa só você precisa se precaver, uma coisa só você precisa se preocupar: com você. Porque a escolha é sua, o livre-arbítrio é seu, ninguém as arrebatará das minhas mãos, a não ser que esse alguém queira sair. Então cuida da tua vida, porque Jesus disse, o bom pastor disse lá em Mateus, quando quase terminando o evangelho ali em Mateus, ele vai dizer assim, olha, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A ovelha que perseverar no aprisco.
não aquela que parecendo ser um terreno impróprio, o terreno pedregoso, o terreno beira de caminho, ou o terreno cheio de espinhos, em que são terrenos que recebem a palavra, talvez se alegra por um tempo, talvez se entusiasma, mas não dá lugar de germinação para a semente. Mas Deus te chama a ser terra boa, amém, querido? Mas nos ombros de Jesus você está seguro, amém? Jesus e a ovelha, o regozijo. Ontem, quando eu parei os olhos nesse versículo 5, eu não consegui mais parar de escrever, como Deus começou a falar no meu coração, com 3 palavras de um versículo tão pequeno, mas como Deus fala ao nosso coração, e o quanto Ele quer falar o teu coração. Igreja, toma posse. Estamos no meio de uma campanha de consagração, de jejum e oração. Terça-feira é dia de oração, vem para a oração. Coloca o teu joelho no chão, coloca a tua vida no altar. Quarta-feira é dia de palavra, vem para a palavra. Mas vem para a igreja, não vem com o intuito de receber, mas vem entregar a sua adoração, o seu louvor, o seu quebrantamento, porque o Senhor te busca, querido, como ovelha que pode dar a Ele o perfeito louvor. Escuta, pensando no regozijo, nessa alegria, o pastor ele acha a ovelha, ele coloca essa ovelha no ombro, e ele está com peso, ele está caminhando, ele é ferido, mas ele está feliz, cheio de júbilo, o texto nos diz, apesar de toda injustiça e incredulidade humana, apesar de um número significativo de pessoas atestarem o seu ateísmo, apesar de um número bem maior de pessoas reverenciarem deuses criados pelo próprio coração e pela sua própria imaginação, o Senhor, passando por tudo que ele teve que passar, quando Paulo lá em Filipenses vai dizer sobre a sua humilhação, que ele foi humilhado, fazendo-se semelhante ao homem, ele foi humilhado, mas foi obediente até a morte, morte de cruz. Quando o texto nos mostra o que Cristo teve que passar por nós, e o que Deus tem trabalhado nesse tempo. Jesus chegou a dizer assim: olha, eu trabalho e o meu Pai trabalha até agora. Deus não terminou e não parou o trabalho dele na humanidade. Deus está trabalhando nesta noite, quando Ele traz esta palavra ao teu coração, desejando encontrar a ovelha que ainda não está no aprisco. Mas você que já está no aprisco, você é sinônimo de alegria, de regozijo, de gozo no coração do Senhor. O Senhor sorri quando Ele olha para você, porque você entregou a sua vida nas mãos dEle, porque você é uma ovelha que, se desgarrando algum tempo, pôde voltar para os braços dele. O regozijo daquele que andou tanto em busca dessa ovelha e que traz o peso desta ovelha. Imagina Jesus, o peso da humanidade, todo o pecado de toda a humanidade estava sobre ele, mas ele se regozija. Escuta, esse versículo você tem que anotar no seu coração, porque um dos primeiros versículos que mais me impactou na palavra, um dos primeiros versículos que eu risquei na minha Bíblia, porque eu risco, ou você colore, ou de alguma maneira você tem que grifar, você tem que riscar, você tem que colocar em evidência, e esse versículo você tem que colocar em evidência no seu coração, principalmente. Escuta, olha, falando de Jesus, ele verá o fruto do penoso trabalho. Esse texto está quando a palavra de Deus na boca de Isaías fala sobre o servo sofredor. Está lá,
Em algumas versões o título é O Servo Sofredor. E aí Jesus vai dizer, esse texto vai dizer sobre Jesus, né? 600 anos, 700 anos antes de Jesus nascer. Fala assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele ficará satisfeito apesar do penoso trabalho que ele enfrentou, de procurar a ovelha, de carregá-la. Ele ficará satisfeito. Jesus sabia o que ele tinha que passar, mas ele passou pensando em você. Ele sabia da sua perdição, mas ele se pôs neste mundo como pastor para te buscar, porque ele te ama. E eu glorifico a Deus, porque um dia, como ovelhinha perdida, sujo, desnutrido, ferido, eu me encontrava, ele me encontrou, e eu pude ser acolhido pelos seus braços de amor, e ele pôde refrigerar a minha alma, trazer sobre mim pastos verdadeiros, alimentação verdadeira e cura para as minhas feridas, que me levariam à morte longe dos seus braços. O Senhor chama a todos. Não há uma única pessoa na humanidade que está fora desse tão maravilhoso amor. Mas quando nós entendemos que o Senhor não impedirá esta ovelha se ela deseja permanecer fora. Deus espera que com tudo que Ele fez com alegria por você, Ele fez aqui com um intuito, com um propósito. Relendo o texto, ainda está. Relendo o texto, diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Havia um objetivo muito específico: justificar a muitos. A muitos quem, pastor? Jesus selecionou esse grupo aqui vai para o céu, esse grupo aqui vai para o inferno. É predestinação, pastor? Não. Ele justificará a muitos, porque as ovelhas que querem ser encontradas serão. Não importa onde a ovelha está, aquele que declarar, aquele que clamar, aquele que invocar, estava procurando essa palavra, lá em Romanos, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A ovelha está lá, perdidona, mas ela entende, ela está no sofrimento, ela está distante do Senhor, distante demais, envolvida em tudo que é ruim nesse mundo, aprisionada por tudo que é vício, por tudo que é viciante. Ela está longe, mas se ela invoca o nome do Senhor, esse pastor, ele vai e ele alcança essas ovelhas, ele abençoa estas ovelhas, ele coloca estas ovelhas sobre os seus ombros e conduz ela para a vida, para a serenidade do seu cuidado, para a serenidade do seu amor. Igreja, glorifica esse Deus. Igreja, adora esse Deus. Igreja, dê a sua vida em favor da obra, do louvor, da glória desse Deus, porque isso aqui é um ensaio para a eternidade no céu com Ele. E se eu não tenho prazer de passar os meus ínfimos dias de terra aqui na presença dEle, por que Ele me levaria para o céu? Porque Ele me levaria para a eternidade, se não é prazer da minha alma estar na presença dEle? Pensemos isso. Jesus aqui nos mostra que havia um intuito, um propósito no seu coração. E eu quero dizer para a sua vida nessa noite, escuta mais isso.
que um propósito muito específico para Jesus, que Ele deseja para as suas ovelhas, é exatamente fazer com que ela não seja apenas uma ovelha que alcance conquistas, mas que ela tome posse da vitória. Amém? Porque quando nós pensamos em mansão, em casa própria, em conquista, quando nós pensamos talvez no carro mais caro que o dinheiro pode comprar, conquista. Quando nós pensamos no melhor salário que o emprego possa pagar, conquista. Quando nós pensamos na melhor família, mais estruturada, mais zelosa, mais conquista, irmãos. Tudo que você pensar nesse mundo de conquista é conquista. Mas escuta isso. A conversão da sua alma é vitória. O perdão dos seus pecados, a remissão dos seus pecados, que vem pelo sangue do pastor que se entregou no seu lugar, é vitória. A sua salvação é vitória. O céu que Deus tem para você passar a eternidade, isso é vitória, irmãos. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer-nos em 1 Coríntios 15, ele vai dizer-nos, graças a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, o pastor que tem cuidado das ovelhas. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus. Olha, o mundo pode abrir portas para você conquistar, ser um conquistador, mas não existe nenhuma conquista que possa trazer vitória para a sua alma. Vitória só vem de uma pessoa. Já preguei aqui sobre isso. Vitória e conquista, já preguei aqui sobre isso há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, já preguei sobre isso. Mas Deus está te dizendo nessa noite, o bom pastor, ele se regozija quando você não fica tão deslumbrada com as conquistas deste mundo, que perde a possibilidade da vitória. Não perde a tua vitória não, irmão. Não perde a tua vitória não, irmã. Você, ovelha que nunca se achegou a Cristo, hoje o Senhor te chama. Você que está na rede aí, você que está na internet nesse momento ouvindo essa palavra, toma posse dessa palavra para o teu coração, porque independente de onde você está e de quem você é, o Senhor te ama e Ele pode te salvar. O bom pastor te alcança, ovelha perdida. E digo também a ovelhas que deixaram aprisco, pessoas que já estiveram na presença do Senhor e parou a caminhada. Talvez, Deus sabe o porquê, podemos citar tantas coisas, mas você que talvez esteja passando por isso, você sabe, você conhece, você sabe o que foi de fato que te tirou dos braços do pastor. A porta estava aberta e você saiu, porque você é livre. Mas eu quero te chamar a reconhecer o que o bom pastor fez por você. E quero também te chamar a entender que os braços do bom pastor, como os braços daquele pai do pródigo, estão abertos. Ele quer te alcançar agora, te colocar nos ombros com alegria e conduzir-te para o aprisco da eternidade com Ele. Deus tem um céu para nós, amém? Deus tem um céu preparado para pessoas preparadas, e essa palavra é uma preparação. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração, para aquela pessoa que está na rede agora ouvindo essa palavra, para você que está aqui ouvindo essa palavra. Onde quer que essa palavra encaixe na sua vida, toma posse da bênção que Jesus tem para você.
Não perca a sua vitória em nome de conquistas. Quando o filho pródigo, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão e eu aqui pereço de fome? Ele estava dizendo assim: olha, tudo que eu alcancei fora do pai, que era o desejo maior do meu coração, não significa nada com aquilo que o pai tem para oferecer. Eu saí da presença do pai pensando alcançar tudo que o meu coração desejava, mas eu vejo que eu já tinha tudo na presença do pai, só não valorizava. O Senhor te chama nesta noite a essa reflexão. O Senhor te chama à salvação. O Senhor te chama à reconciliação. O Senhor te chama à renovação dos votos, da sua adoração, da sua consagração, do seu louvor. O bom pastor te ama. Amém? O bom pastor te ama. Mas João, ele vai dizer-nos uma coisa que é importante, que você precisa também entender. João vai dizer assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu garanti para você que o Senhor te ama, mas nós precisamos amá-lo também. E não existe amor sem entrega, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Se o amamos de tal maneira, porque Ele nos ama, o que estamos dispostos a dar ao Senhor? E Ele te chama nesta noite: dá a tua vida, dá o teu coração, dá os teus dias, dá a tua vida ao Senhor. Coloca o teu presente no sentido de preparar um futuro que glorifica o nome dEle. Entrega a tua vida ao Senhor. Deixa que Ele faça a diferença na tua vida hoje, na tua história, na eternidade. Amém, querido? Toma posse da tua bênção, porque você é abençoado no Senhor. Deus Todo-Poderoso, Santo e Eterno Pai, obrigado pela tua palavra que chega sobre nós como bálsamo, que chega como orientação, como compreensão, Pai, daquilo que tu queres para nós, de tudo que tu tens para nós. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é inesgotável e ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos leva a perceber a grandiosa ação divina em nosso favor. Deus, quando olhamos para nós mesmos diante da tua palavra, percebemos o nosso demérito, percebemos a nossa fraqueza, a nossa falhabilidade, o quanto somos pecaminosos, o quanto somos autodestrutores, o quanto somos desconstrutores. Mas quando olhamos para o Senhor, vemos um pastor que está pronto a acolher, a achar aquele que está perdido, a colocar sobre os ombros e caminhar com alegria. Deus, toma a vida dos teus filhos, que nesta noite se consagram ao Senhor como ovelhas amadas, que se regozijam porque estão no aprisco, se deliciando da presença do Senhor. Deus, toma aquela ovelha que estava desgarrada, mas que nesta noite, sendo alcançado por esta palavra, também é alcançada pelas mãos do pastor. E esta ovelha agora se entrega nas mãos do pastor e reconcilia-se com esse pastor. Deus, toma esta vida que nesta hora está se reconciliando com o Senhor, que está se reintegrando na tua mão, no teu aprisco, aos teus cuidados. Deus Todo-Poderoso, toma esta ovelha, Pai, que não conhecia a tua palavra, que não conhecia a manifestação de amor desse Jesus, mas que nesta noite entende que também é uma ovelha perdida e quer que esse Deus Todo-Poderoso a envolva. Esta ovelha que nesta noite faz de Jesus o pastor da sua alma, o condutor da sua vida, o mantenedor da sua história. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, abençoa estas vidas.
faz prosperar nos teus caminhos, no nome de Jesus. Deus, obrigado pela vida de todos, pela bênção do culto, por tudo que podemos derramar diante do Senhor e entregar ao Senhor. Quero te pedir, Pai, uma semana abençoada para cada um dos teus filhos aqui presentes. Uma semana abençoada, renovadora, refrigeradora. Que o poder do teu Espírito seja com cada um. Que a graça soberana do Cristo vivo seja com cada um. Que o amor desse Deus Pai seja com cada um, hoje e em todo o tempo de sua caminhada, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.